Olá, meu nome é Leonardo. Oi, eu sou a Júlia. Olá, meu nome é Gustavo. Oi, eu sou a Clara. Oi, eu sou o Vitor. E vamos iniciar o SPCast. Clara, como surgiu os impostos na época colonial? A cobrança de tributos no Brasil se inicia anterior à colonização. Isso é o período pré-colonial com a exploração do pau-brasil. Mesmo sendo explorado através do arrendamento a Fernão de Noronha, a coroa portuguesa recebia anualmente 4.000 cruzados pela cessão de direitos de exploração. Dado início à tributação brasileira, logo após o descobrimento do país, pode-se acompanhar a evolução da arrecadação tributária em paralelo à história do Brasil. Veja a seguir alguns marcos importantes. Em 1564, com as capitanias hereditárias, os impostos eram pagos em espécie diretamente para a coroa real em Portugal. Em 1808, após a vinda da família real portuguesa para o Brasil, o país se tornou o endereço oficial da monarquia portuguesa. Com isso, diversas leis foram criadas, regulamentando a arrecadação dos tributos. Em 1824, foi criado o Ministério da Fazenda e o Tribunal de Tesouro Público. Em 1968, foi criada a Secretaria da Receita Federal. O modelo de cobrança de impostos no Brasil não enfrentou grandes evoluções desde 1968, mantendo praticamente o mesmo formato para a arrecadação tributária para a pessoa física. Já para a pessoa jurídica, as atualizações são mais frequentes, exigindo o acompanhamento mais próximo do contribuinte. Muito bom, né? Aí saber como começou, como surgiu os impostos. E Júlia, quais são os impostos que eram cobrados naquela época? Em meados de 1530, surgiu o primeiro imposto a ser cobrado no território colonial brasileiro, pertinente à exploração de uma riqueza natural, disponível na ocasião, o pau-brasil. Este imposto era pago diretamente à coroa portuguesa, em natura, ou seja, na forma do produto explorado, o pau-brasil. O percentual tributário naquele momento era de 20%. O material extraído, os rendeiros ou cobradores de renda, eram os responsáveis por separar a parte que competia à coroa. Aos tais cobradores eram conferidos poderes absolutos, inclusive o de prender aqueles que atrasem ou recusassem a pagar os impostos fixados pela coroa. Muito interessante, né? A gente vê os primeiros impostos, que começou com as riquezas do Brasil, né? Que era o pau-brasil, que eles tinham que, os governantes, as pessoas da coroa tinham que pagar. Muito bom. No período de 1530 a 1550, passou a ser emitida a Carta de Foral, ou simplesmente Foral, um documento legal utilizado pelo primeiro português, com a finalidade de disciplinar as relações de dependência com a colônia brasileira, trazendo expressas das alíquotas a serem cobradas sobre produtos extrativistas, ouro, escravos e comércio. Uma espécie de versão primitiva do Código Tributário trazia em seu bojo não apenas os tributos comuns, ordinários, mas outros de caráter excepcional ou urgente, basicamente aqueles relacionados com a proteção dos bens territoriais e econômicos da coroa, na forma de soldo para as tropas da construção de fortalezas. A percepção sobre a necessidade de estabelecer novos instrumentos de tributação ocorreu quando a nomeação do general Gomes Freire de Andrade como vice-rei no ano de 1762. O novo vice-rei não só manteve os tributos que já eram cobrados, como instituiu novos sobre produtos, como o ouro, o algodão, o açúcar e a aguardente. Quanto à estrutura para a cobrança desses tributos, não houve maiores diferenças em relação ao que ocorria desde a época do descobrimento, permanecendo a figura dos rendeiros,
alterações profundas na administração da colônia, de acordo com o Conselho. Dentre as principais medidas estão a criação do Tesouro Nacional e a Banco. Isso fez com que a figura do mineiro deixasse de ser necessária. A concentração de poderes na figura do tesouro proporcionou à coroa portuguesa o implemento de novas formas de arrecadação, especificamente tocante aos bens imóveis e a importação de bens produzidos. A renda era arrecadada de uma forma de destinava-se ao pagamento das despesas da família real devido a uma estrutura administrativa quase inexistente, consequentemente sem critérios para a sua utilização. O dinheiro era constantemente mal empregado, o que ocasionava uma permanente necessidade do aumento de alíquotas e a criação de bons impostos. Deu-se início a um processo de descentralização do Estado, influenciado pela doutrina do Estado liberal. A nova Constituição, em seu artigo 15, inciso 10, atribuía competência ao Poder Legislativo para estabelecer montantes para despesas públicas, assim como a sua distribuição entre as duas casas, Câmara dos Deputados e Senado. A Constituição dava competência à Câmara dos Deputados para a criação de impostos. O regime de separação de fontes tributárias da discriminação dos impostos de competência exclusiva da União dos Estados e municípios, assim como da autorização aos Estados para criar novos tributos, foram instituídos na primeira Constituição. A partir de 1830, foram introduzidas novas mudanças na estrutura administrativa para a cobrança de tributos. Em 1831, por meio da lei datada de 4 de outubro, o Tesouro Nacional foi reorganizado e foram criadas as tesourarias províncias. A descentralização efetivamente permitia às províncias a criação de seus próprios impostos, distintos daqueles do Estado Central. Tal fato fez com que fosse necessário um melhor ordenamento e discriminação dos tributos. A proclamação da República em 1889 e a opção por um regime federativo não trouxeram maiores mudanças na forma como os impostos eram cobrados e distribuídos. Somente no ano de 1934, por meio do decreto número 24.036, ocorreu uma nova reforma no Tesouro Nacional. Esse decreto e a nova Constituição de 1934 buscavam alterar os equívocos existentes na Carta de 1891, em especial a distribuição de competências tributárias, o que levou à separação de tributos da União, tributos dos Estados e tributos dos municípios. Com a Constituição de 1937 e a concentração de poderes às mãos do Presidente da República, somente ele, a autoridade máxima do Estado, estava apto a sancionar, promulgar e fazer publicar toda e qualquer lei. A Constituição de 1945 ofereceu uma nova forma de discriminação das rendas tributárias, estruturando-se essencialmente em alguns fundamentos básicos. A coexistência de um sistema tributário autônomo para cada unidade da federação, ou seja, União, Estados e municípios, e a aceitação legal de uma classificação jurídica dos impostos. Os valores a serem cobrados na forma de impostos passaram a ser calculados com base nos custos e despesas do ano fiscal anterior. Por meio da Constituição de 1946, também consagrou-se o princípio da capacidade contributiva como um dos pilares de sustentação do direito tributário. Os problemas conjunturais econômicos da época do pós-guerra e a sobrecarga dos custos e despesas para a manutenção dos aparatos da administração dos estados levaram a um continuado aumento dos impostos, em número e valor, visando até superar esse déficit contínuo. A Constituição de 1965 oferecia ao presidente da República os poderes extraordinários com o objetivo de reconstruir o país em todos os sentidos, em especial econômica e financeiramente. Muito bom, né? A gente entender como surgiu, qual eram os impostos que tinha naquela época, né? Agora você vai falar sobre o imposto único, né? Agora eu vou falar sobre a proposta do imposto único, né? Que já foi aprovado pela Câmara Municipal e agora está no Senado, né? E vamos aqui.
será feito o IBS e o CBS. O IBS irá substituir o ISS e o ICMS. O CBS irá substituir o PIS, o CONFINS e o IPI. O IBS é o Imposto sobre Bens e Serviços. O CBS, Contribuição sobre Bens e Serviços. A ideia é simplificar os impostos, porque hoje os impostos têm muita confusão, tem muitos impostos para pagar, tem, né? Aí com esses impostos será mais fácil pagar. Cada estado define uma alíquota de esse ICMS. Exemplo, no estado de São Paulo, o ICMS do pão é 12%, o ICMS da carne é 4,5% e o ICMS do iogurte é 12%. Em alguns estados o ICMS é zero, mas em outros pode chegar a 73%. Hoje, cada medicamento tem um imposto diferente. Os medicamentos mais comuns são taxados com 33,8% de imposto. Agora, todos os medicamentos com essa nova reforma tributária terão que pagar 50% menos imposto. Assim, se o medicamento custava R$100 e tinha 25% de imposto, agora ele terá seu valor e ele será 12,5% de imposto, assim custando mais ou menos R$81. Isso vai diminuir o preço dos medicamentos, né? Os medicamentos serão ficar mais baratos e a indústria será mais beneficiada. Exemplo, um fogão de 4 bocas tem mais ou menos 41% de imposto, já uma geladeira 46% de imposto. Se a reforma for aprovada e tiver uma alíquota única de 25%, esses produtos vão ter menos impostos e vão ficar mais baratos. Mas isso tem desvantagens também. É como se fosse uma balança. Se você paga menos imposto em uma coisa, você vai pagar mais impostos em outras. O governo irá criar um imposto seletivo que irá taxar mais impostos para as coisas prejudiciais à saúde, como o cigarro e a cerveja. A nova reforma irá cobrar IPVA sobre jatinhos e lanchas. E o imposto maior sobre herança. Exemplo, uma herança de 1 milhão terá que pagar 4% de imposto. Já uma herança de 5 milhões terá que pagar 10%. Com essa nova reforma, a gasolina também irá ficar mais cara. Com isso, as entregas no Brasil são 58% feitas por rodovias. E com isso, as entregas irão ficar mais caras. E aí, os pontos positivos são algumas coisas irão ficar mais baratas, como a cesta básica terá mais produtos e os eletrodomésticos, os produtos de indústria, como geladeiras, fogões e outras coisas. Mas também tem suas desvantagens, né? Terá IPVA em jatinhos, a gasolina irá aumentar, né? E também os bens e serviços irão aumentar, como streamings, como automóveis, né? Com isso, temos desvantagens e vantagens. Isso, gente. Então,